Olá, tudo bem? Estamos começando mais um CRA São Paulo Entrevista. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, ao nosso canal. Se você está chegando hoje, também seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E não esqueça de se inscrever aqui com a gente, de ativar as notificações no sininho aqui embaixo, de deixar seus comentários, de nos seguir nas redes sociais. Combinado? Hoje o nosso bate-papo é sobre gestão de aeroportos e para essa conversa eu tenho o prazer de receber o administrador registrado aqui no CRA São Paulo, presidente de uma empresa responsável pela gestão de 16 aeroportos no estado de São Paulo. Eu estou falando do Marcel Moure, presidente da Rede Voa. Tudo bem, Marcel? Seja muito bem-vindo. Tudo bom, Maria Rita? Para mim é um privilégio estar aqui junto ao Conselho Regional de Administração de São Paulo, que hoje eu faço parte, e poder dividir nessa nosso bate-papo um pouquinho da nossa experiência e o que nós podemos contribuir para a administração do Brasil como um todo. Muito obrigado pelo convite. Imagina, nós que agradecemos, e eu quero, antes de iniciar aqui o nosso bate-papo, lembrar que o Marcel também estará na nossa revista, na revista ADM Pro, falando também sobre essa temática, gestão de aeroportos, essas mini-cidades, né? Hoje os aeroportos são quase mini-cidades que a gente precisa atravessar para chegar aos nossos destinos. Então, ele estará aqui com a gente e também futuramente na revista ADM Pro. Como eu acabei de falar, a Rede Voa é responsável pela gestão de 16 aeroportos, que são eles: Aeroporto de Jundiaí, Bragança Paulista, Campo dos Amarais, em Campinas, Itanhaém, Ubatuba, Ribeirão Preto, Marília, Bauru, Arealva, Sorocaba, Araraquara, São Miguel, São Carlos, Avaré, Arandu, Franca, Guaratinguetá e Registro. Marcel, conta pra gente quais são os principais pilares dessa gestão, né? A concessão de aeroportos no nosso país talvez seja um dos pilares mais complexos, porque trabalhar com essa questão dos aeroportos, nós estamos falando não apenas do avião em si, mas também de todo o sítio aeroportuário, todo o desenvolvimento que vem junto e as demandas de município, do estado, do governo federal. A Voa São Paulo, inicialmente, começou lá em 2017 com 5 primeiros, e aí nós fomos a primeira concessão privada do governo do estado de São Paulo. Depois nós ganhamos o leilão do Bloco Sudeste, com mais outros 11 aeroportos, e aí sim unificamos na Rede Voa de aeroportos com 16 aeroportos. Mas mais do que isso, eu diria que nós estamos em 16 cidades, né? E cada cidade do estado com as suas características, né? Prefeituras, questões sociais, questões de o que se quer desse projeto. Mas eu acho que o grande segredo disso que foi a primeira pergunta que sempre me fizeram quando eu cheguei em 2018. O que na verdade nós somos, né? Nós somos gestores de aeroportos, nós somos gerentes de contratos, nós temos hoje 300 contratos cessionários que também estão ligados a nós, desde companhias aéreas, passando por empresa de manutenção do tamanho de uma Embraer lá em Sorocaba, ou seja, nós precisamos estar juntos nesse projeto. O que a gente fez desde o início, que eu acho que é um grande desafio, é primeiro que essa gestão precisa estar integrada. Se não tivermos essa integração, nós não conseguiríamos caminhar. E essa integração, não adianta a gente, dentro desse mundo moderno, pelo século XXI, achar que tão somente colocar pessoas ou transformar ou transferir, né, tecnologia no lugar de pessoas. No fundo, é um conjunto de tudo isso. E, obviamente, separamos esses lotes, né, por regionais. Então, quando nós estamos falando de 16 aeroportos, na verdade, nós estamos falando de 5 regionais. Então, Ribeirão Preto, que é um aeroporto comercial, está previsto atingir mais de 1,5 milhão de passageiros ano, é o maior aeroporto regional de todo o país, é o 4º em movimento de São Paulo, e nós vamos ter voos domésticos, inclusive com internacionalização. Então, para a América do Sul, Central e Caribe. Lá em Ribeirão é a regional número 1, que é o principal foco desse projeto. E aí, descendo ali, nós temos Araraquara, que também é um outro aeroporto comercial, regional número 2, que gerenciamos através dela São Carlos, que tem o maior centro de manutenção da Latam, e mais o aeroporto de Franca. E aí, descendo ali para o oeste do estado, nós botamos em Bauru Arialva, que também é um aeroporto comercial, é o aeroporto mais novo construído pelo governo do estado de São Paulo, inaugurado em 2012, e é um grande desafio trazer o desenvolvimento, a integração de modais naquela região de Bauru.
E lá fica a nossa regional número 3, que atende Marília, que também é aeroporto comercial, São Manuel e Avaré, que são aeroportos regionais. Tá? Aí, descendo um pouquinho, Sorocaba já faz uma interface com o início da nossa operação, ela usa os aeroportos desse novo bloco, e lá em Sorocaba nós temos ali a regional número 4, que coordena Campo de Amarais em Campinas, que é um grande aeroporto de manutenção também, de centro de distribuição e logística, e nós temos Registro e Itaém, Registro um pouco mais ao sul, com viés mais focado dentro do turismo ecológico, nós estamos discutindo isso muito com o Estado. E aí vemos para a nossa sede em Jundiaí, que daqui nós administramos também Bragança Paulista, Ubatuba e agora, recentemente, Guaratinguetá, com a Rota da Fé, naquela região, que é muito carente desse tipo de movimento. Então, é um grande desafio, eu reconheço, mas o mais importante é estarmos integrados com cada um desses municípios, e os nossos planos de desenvolvimento são atrelados ao município. Talvez seja aí um dos grandes desafios, um dos grandes carro-chefe de todo o nosso trabalho. Inclusive, aproveitando, né, essa integração necessária, né, da Rede Voa com os municípios, como é que fica essa relação público-privada, né? É uma relação, uma parceria necessária para uma gestão eficiente desse negócio de vocês? Essa pergunta, por acaso, parecido com ela, o atual governador Rodrigo me fez lá atrás, nesse desafio desse bloco, né, que eram 22 aeroportos, nós ganhamos 11 do Bloco Sudeste. É muito importante o nosso público, principalmente, ligado provavelmente à área de administração de empresas, entender que nós somos gestores privados de um bem público. Eu acho que esse é o grande desafio. Os aeroportos, na sua essência, não são privados, são públicos. Todos os investimentos, que certamente nós vamos conversar daqui a pouco, que vão ser feitos nesses aeroportos, são investimentos para a sociedade. Não tem a menor chance de nós caminharmos sem ouvirmos a sociedade. E essa relação, eu até comentei isso com o nosso governador e falo isso publicamente, é um casamento. Lógico que tem contratos entre as partes, nós temos que seguir esses contratos junto à Agência Reguladora do Estado de São Paulo, a ATESP, mas mais do que isso, nós temos que entender que o Estado faz parte desse processo na figura de fiscal do contrato e, principalmente, para que não ocorresse solução de continuidade entre o período que o Estado administrou e agora com a iniciativa privada. Aí sim, usando toda a velocidade, a otimização de recursos e de gestão do privado, para que a gente possa carregar os investimentos necessários e, o melhor, permitir que a sociedade cresça como um todo. Na medida que os aeroportos começam a dar resultado, imaginem, nós estamos falando de aeroportos em torno de 300 quilômetros, ligando uma ponta para a outra. Por vezes até brinco comigo quem são os maiores competidores nossos, maiores concorrentes. Eu brinco que o concorrente da Rede Voa é a rodovia dos Bandeirantes, é a rodovia Anguera, são a rodovia Castelo Branco, ou seja, as principais rodovias do Brasil que estão aqui em São Paulo, e a questão que a sociedade, principalmente a brasileira, se acostumou em usar o carro, usar o automóvel. Na medida que a gente começa a mostrar que é muito mais econômico dentro de um conceito com empresas regionais, com empresas aéreas, que é o nosso grande debate junto à Associação Brasileira de Empresas Aéreas, eu acho que isso sim carrega muito esse projeto. E eu tenho tido o privilégio de estar junto com todos os prefeitos, em todos os municípios, independente do tamanho desse município, e apresentar para eles que o nosso projeto é um projeto integrado. Porque também, imagina, não podemos crescer esses aeroportos sem estar com um plano de desenvolvimento junto com o município. Eu defendo muito o conceito de municipalização, apesar que, pelo Código Brasileiro da Aeronáutica, os aeroportos seriam essencialmente áreas federais, não vejo dessa maneira. Eu vejo que nós estamos no município, e é trazendo esse entorno que nós podemos trazer outros desenvolvimentos, outros trabalhos. Nós estamos investindo em shopping lá em Ubatuba, nós estamos colocando centro de distribuição logística, estamos levando interesse já em hotéis, ou seja, é o conjunto. É um termo que o inglês usa muito, o americano usa muito, de catchment areas. O aeroporto tem que ser uma área de atração. E essa área de atração, muitos dos municípios entenderam esse projeto e conseguiram reduzir, que hoje se fala muito em questões tributárias, mas o ISS, o Imposto de Serviços, nivelado pela base, com apoio da Assembleia Legislativa, em 2%. Não parece nada, mas dos 5% para 2% faz uma grande diferença, haja vista que o empresário vem para investir sabendo que aquele bem é público.
Ou seja, não é um investimento que depois ele vai levar, a área é pública, então esse projeto faz um crescimento, e esse crescimento tem dado muito certo, deu certo no início dos 5 aeroportos, no início da Voa São Paulo, e já estamos percebendo que já está dando resultado nesse plano de negócio nosso para esses 11 da Voa Sudeste que compõem a nossa rede. Em julho de 2021, né, vocês receberam a concessão da gestão de 11 aeroportos através de leilões, ou leilão. Gostaria até que você explicasse como é que funcionou esse processo e, para matar um pouquinho a curiosidade, como é que é um leilão nesse setor, né? Os leilões, né, vamos partir um pouquinho do federal para o estadual, que fica mais fácil de entender isso aí. Os aeroportos federais vieram com várias evoluções, já estamos na 7ª rodada, que vai ser aberta agora em agosto, 7ª rodada federal. Então, você percebe que ao longo dos anos, por exemplo, Viracopos foi em 2013, Galeão foi um pouquinho menos, entendeu? Foi antes de Viracopos. Mas o que eu quero dizer para vocês, esse processo eles foram evoluindo. E desde o início, né, o governo federal usou essa metodologia e os estados também, o estado aqui de São Paulo, que com seus 27 aeroportos, que estavam com o estado de São Paulo, e também usou esse mesmo conceito, que é fazer a modelagem do projeto. Essa modelagem do projeto normalmente leva aí uns 2 anos antes do leilão. E o que é essa modelagem do projeto? Primeiro, entender qual é o core business, qual é o expertise de cada um desses aeroportos, quais são as receitas, quais são os recebíveis desses aeroportos. Porque, por vezes, o cidadão, até um pouco especializado, acredita que tudo está focado em tarifação, e não é uma verdade. A tarifação, as tarifas, diferente de uma rodovia, que você coloca ali o pedágio e começa a coisa a acontecer, a tarifação é uma contraprestação de um serviço que é público. Então, os contratos, a relação de contratos são muito importantes. E aí, uma vez feito essa modelagem, que normalmente são contratadas empresas terceirizadas, você começa a trabalhar o conceito do leilão. E o que é o leilão? Bom, primeiro que a B3 hoje é uma das maiores bolsas do mundo, tá? Já faz isso com muita maestria, é estabelecido, na maior parte das vezes, uma outorga, um valor, um lance mínimo que se quer para aquele bloco. É óbvio que para chegar a esses números é uma composição de inúmeras variáveis. E uma vez colocada essa outorga, o lance mínimo da outorga, ou seja, a outorga fixa, é um processo licitatório com base na 866 de 93, é uma lei de licitação, e a gente é colocado na B3, logicamente, uma consultoria, uma empresa especializada no pregão, tá, que vai acontecer, e a partir daí colocado todas, antes, a documentação exigida das empresas são gigantes, que vai desde a sua capacidade econômica financeira, eles têm que mostrar que tem habilitação técnica para gerenciar aeroportos. Ou seja, nós não estamos falando só de uma equação financeira, estamos falando de uma equação de gestão. E aí, feito isso, uma vez passado por toda essa fase, as empresas são certificadas para participar do leilão, e por vezes, isso não é uma regra 100%, mas começa a ter o lance mínimo, e diferenças que giram aí de 10% a 20%, vai para uma segunda rodada, que aí você diminui as empresas, se uma empresa no lance principal deu um valor muito superior a todas as outras, não tem uma segunda fase, tá certo? E em cima disso começa esse leilão, começa a aparecer lote para o consórcio, são montados consórcios, e esses consórcios precisam ser aprovados pelo poder concedente que vai fazer o leilão. Então foi isso que aconteceu, nós ganhamos o bloco, com um ágio em torno aí de 15% a 20% do valor inicial, até porque os investimentos compõem muito esse conceito do ágio, os investimentos são pesados, mas o mais importante, que aí é uma estratégia que o governo usa, que aí tem que entender, você recebe aeroportos que economicamente são rentáveis e outros aeroportos que não são muito rentáveis, ou que dão prejuízo. E esse que nós chamamos de subsídio cruzado, obviamente é colocado em xeque com a análise das empresas, e vai-se para o leilão sabendo que nós vamos ter que ter o subsídio cruzado. Então, a maior parte desses lotes que aparecem aí, ganhou a 6ª rodada, a 7ª rodada, o lote sul, lote norte, lote oeste, o lote aqui de São Paulo, na verdade, ele é um subsídio cruzado para, entre outras coisas, desonerar
cargas de investimento tributário e principalmente de custo de operação do público para o privado, mas é óbvio, o privado não virá se essa equação ao longo dos 30 anos de concessão não for rentável, não puder ser recuperada o dinheiro que vai ser investido. Por isso que você vê muitos ágios em leilões e é mais ou menos por aí que a coisa funciona. Então, nós ganhamos com muito carinho esse projeto aqui do Bloco Sudeste. Agora, explica para a gente um pouquinho sobre os investimentos, né? Nesse leilão de 2021, a Rede Voa se comprometeu em investir nos próximos 30 anos 260 milhões de reais. Como é que são esses investimentos? Em que áreas vocês investem? Como é que é a previsão disso? Dos 5 primeiros aeroportos, nós tínhamos uma demanda de 90 milhões de investimento. Da Voa São Paulo de hoje, já estamos aí com um terço desses investimentos na casa de 30 milhões de reais. Nesse novo bloco, são 260 milhões de investimentos, não são tirados da nossa cabeça, não são investimentos que o empresário faz para alavancar, mas sim investimentos previstos em contratos. Por exemplo, dentro dos 20 anexos do contrato de licitação desse novo bloco, nós temos o anexo 2, que é o PEA, que é o Plano de Exploração Aeroportuária. E nesse plano estabelece o que tem que ser feito de forma obrigatória nos 4 primeiros anos, depois de forma prevista ao longo dos 30 anos, que compõe-se 260 milhões. 40% são obrigatórios nos 4 primeiros anos e a demanda é subsequente até terminarmos a concessão. Esses planos, esses investimentos, junto com a parte contratual, é o que é mais importante, além das fiscalizações diretas, que nós somos fiscalizados pela ANAC, pela agência reguladora, por órgãos separados, enfim. Esse investimento, eles compõem principalmente o que precisa para recuperar a capacidade operacional daquele aeroporto, lógico, baseado em estudos do poder concedente, seja o Estado de São Paulo, que é o caso da ESP, junto com as consultorias contratadas, fizeram esses estudos. E aí, em cima disso, você tem essas obrigações que são muito técnicas, tá? São técnicas, por exemplo, Ribeirão Preto tem que construir um segundo terminal. Eu tenho que reformar o terminal existente lá e permitir que, por exemplo, aumente, em termos práticos, hora pico de movimento de passageiro, mas na prática eu preciso atingir nos 4 primeiros anos. Nós temos hoje na faixa de 600, 700 mil movimento de passageiros por ano em Ribeirão, já teve acima de 1 milhão em meados de 2002, 2003, depois deu alguma queda, e nós temos que atingir 1,5 milhão de passageiros. Isso é um critério. Então, eu tenho que ampliar a capacidade do terminal de Ribeirão Preto, a capacidade de pátio para botar as aeronaves, para que eu atinja 1,5 milhão nesses 4 primeiros anos, e a partir lá do ano 15 para o ano 20, atingir 2,5 milhões de passageiros ano. Ou seja, o aeroporto de Ribeirão Preto ele vai deixar de ser um aeroporto regional e vai se tornar um aeroporto doméstico regular, nacional, e também internacional. Então, significa que esses 2,5 milhões, para você ter uma ideia, é o que movimenta, o que está previsto no aeroporto de Florianópolis, que é uma capital. Tem todo esse arcabouço de investimento e questões ambientais. Eu tenho que fazer compensações pesadas lá em Bauru, em Resisto, que deixou de ser feito ao longo do tempo e que precisam ser compensados ambientalmente. Então, ou seja, em síntese, é pegar os aeroportos e trazê-los para uma condição operacional superior ao que eles eram, com segurança para a operação companhias aéreas, a aviação e o cidadão como um todo. E o mais importante, existe um termo chamado Plano de Qualidade Operacional, o Programa de Qualidade Operacional, que a agência reguladora faz, a ANAC. E aí você, eu, ou quem quer que está nos assistindo, pode... o aeroporto aqui está com problema, está travando aqui a quantidade de passageiro, enfim. E isso gera um ranking, e esse ranking gera obrigações complementares de investimento que o concessionário, no caso a Rede Voa, vai precisar fazer em função da demanda da própria sociedade. Aproveitando essa sua fala sobre a necessidade de compensação ambiental, a gente sabe que muitas empresas hoje em dia estão promovendo negócios mais sustentáveis. E pesquisando sobre a Rede Voa, eu encontrei no site um conceito que é de sustentabilidade da aviação executiva brasileira. O que seria esse conceito? Lógico, além de ser algo da atualidade, eu diria que é muito mais algo de responsabilidade. Tá?
também. Não tem hoje, a gente não acredita que as empresas devam ou possam continuar ou caminhar sem trabalhar esse conceito, hoje conhecido como ESG, de Environment, Social and Government, ou seja, mas dentro do conceito da sustentabilidade, vou dar alguns exemplos que nós temos colocado isso na nossa rede, ou seja, do conjunto mais amplo. Por exemplo, a contaminação do meio ambiente, que por vezes é feita até com o próprio abastecimento, imagine que abastecimento, ele por si só contamina. Então, nós fizemos uma parceria no início da operação dos 5 primeiros aeroportos, com a empresa distribuidora de combustíveis, que dentro desse projeto prevê compensação de carbono, que é o lado do meio ambiente, que nós vamos agora, a partir de outubro, inaugurar essa compensação efetiva. Ou seja, nós já compensamos quase 1 milhão de litros de combustível de aviação, devemos chegar na faixa de 6 milhões de litros, talvez seja o maior programa da América do Sul, até nesse segmento, e que vai transformar em plantação, em muda de árvores, em carbono, etc. Dentro da parte da sustentabilidade, o que a gente tem feito isso muito, além das questões de energia limpa e trazer cada vez mais isso para o nosso habitat, mas nós temos situações muito sérias que a gente, aqui hoje em Jundiaí, que é onde está a nossa sede, nós apoiamos organizações não governamentais de apoio à criança e a idosos. Nós estamos trabalhando lá em Sorocaba para darmos um suporte à parte de esportes do município, dentro do programa de Sorocaba Linda, ou seja, nós vamos assumir uma praça, numa daquelas comunidades ali, já negociamos isso com o nosso prefeito lá, enfim, já está bem encaminhado. Lá em Ribeirão Preto, por exemplo, nós temos grupos, é óbvio que a seleção disso aí talvez é o mais sensível, que nós não selecionamos a qualquer custo ou qualquer discurso, mas lá em Ribeirão Preto nós vamos apoiar aí também a parte de natação de crianças, e nós entendemos que é um pouco de nossa contribuição para cada uma desse município. Vamos chegar nos 16, esse é um desafio, mas nós vamos trabalhar eles sempre associados com os municípios, porque dentro do conceito de compliance do nosso grupo, que além do Estado, nós temos um compliance muito, muito severo, positivo em termos de sociedade, com mais de 37 políticas distribuídas na VOA, que está na página da VOA, no www.redevoa.com.br, e a gente percebe que isso vai começar a dar uma outra cara. Dentro dessa mesma linha, nós temos programa de inclusão, nós temos aqui, lógico, sempre tem a questão porque é muito técnico, né? Nós precisamos trazer colaboradores que conheçam um pouco desse projeto, mas na parte de desempate técnico, nós sempre temos trabalhado a parte da inclusão. Então, isso tem trazido a mensagem, a imagem da rede para um outro patamar perante a sociedade. A gente não dá saltos maiores do que a nossa capacidade, mas a gente percebe que esses pouquinhos que vão sendo feitos já começam a dar bastante resultado para a sociedade como um todo. Marcel, a gente sabe que além de ser responsável pelas questões operacionais, administrativas, né, e orçamentárias, o gestor de aeroportos também tem a responsabilidade em garantir a qualidade de atendimento aos seus clientes. E nessa área, né, de aeroportos, os clientes estão divididos em 2 grupos, o B2B, que são as empresas de aviação, táxi aéreo, aluguel de salas, e o B2C, que são de fato, né, que é de fato o consumidor final. Explica para a gente como é que vocês estão trabalhando essa jornada do cliente dentro da rede VOA. Primeiramente, eu gostaria até de fazer uma síntese de que é o cliente, né? O que é o cliente para nós? Os aeroportos são essencialmente federais, pela sua essência, depois, através de convênios, são passados para estados ou municípios, pode até ter sido construído pelo estado ou município, mas eles são essencialmente convênios, até por conta de sistemas integrados, que através da outorga do leilão passa por uma concessionária. Onde eu quero chegar? No primeiro cliente nosso, a gente usa muito esse conceito do B2B, do business to business, mas o B2B to C, que é o customer, o cliente, o client, os cessionários que investiram em hangares, em lojinha de conveniência, em lojinha de café, em estacionamentos, por exemplo, lá em Ribeirão tem vários e outros aeroportos também, eles também são clientes. Então, esses clientes, apesar de ter uma relação contratual entre nós
nós sempre fomos muito transparentes, sempre demonstramos para todos eles a importância de tratar cada um dos cessionários, que é a primeira expressão do cliente, que está abaixo do concessionário, e justamente, por vezes, a empresa constrói um hangar e coloca o avião dentro do hangar. E esse avião é um outro atrativo também para esse projeto. Então, você tem o concessionário, o cessionário e o subcessionário, e que são clientes nossos, ou seja, o próprio avião, o dono do avião, o piloto do avião pela segurança operacional, o dono do avião pelos custos de operação do aeroporto, pela melhoria que pode ajudar, inclusive na redução dos seguros que eles precisam ser pagos, são seguros extremamente complexos e altos no mercado para tratar a aviação, que não podia ser diferente. E aí entra o usuário final, que é o cliente, que é a pessoa que vai embarcar no aeroporto, a pessoa que quer uma informação. Primeiro, os canais da nossa rede são extremamente operacionais e práticos. Nós temos uma ouvidoria muito ativa, que com compromisso de, em tempo recorde, responder a qualquer pergunta, qualquer demanda que assim o fizer. Nós temos um código de ética muito forte e nós temos um sistema de apoio ao cliente operacional o tempo todo, e nós deixamos um espaço lá, seguindo até um grande ícone da aviação, que eu tenho um grande respeito, conheci ele pessoalmente, o comandante Rolim Amaro, que é o Fale com o Presidente. Então, você tem vários canais para que a gente possa dar essa resposta. A gente não tem aquele conceito, mas o cliente tem sempre razão. Não, o cliente tem razão, ele tem que ser ouvido, tem que ser interpretado e dar resposta. Mesmo que a resposta possa não ser do agrado, mas o mais importante é dar essa resposta, ajudar ele e trazer ele para o nosso jogo. No início, sempre tem muita dúvida sobre a mudança do público para o privado, e nós temos tido uma boa resposta do público como um todo, dos mais de 300 cessionários, que com os subcessionários passa de 600, e com a sociedade como um todo, e há muita expectativa. E é óbvio, essa expectativa está associada principalmente à qualidade do serviço e o investimento que melhore a vida do entorno daquele município com base no aeroporto. Ainda falando, né, sobre essa questão dos clientes, quais são as principais demandas, né, desses grupos B2B e B2C, para a gente finalizar essa parte dos clientes? Elas são, assim, do alfinete ao foguete, se é que você pode entender. Vou dar um exemplo para você, né? O aeroporto Leite Lopes, lá em Ribeirão, ele não tinha, por razões diversas, tá? Não tinha uma coisa básica que é ter um Wi-Fi. Aí nós colocamos o Wi-Fi para operar no aeroporto, que nunca teve. Aí eu recebo demanda que o Wi-Fi não estava funcionando. Aí o meu pessoal de TI veio assim, pô, presidente, nós temos que ver, calma, vamos resolver isso, claro que sim, mas você veja, não tinha, você deu, e aí, mas não está funcionando. Então, temos que recuperar isso aí. Também temos muitas demandas que aconteceram ao longo da operação, principalmente no tocante ao abastecimento, né? Então, vem o piloto, vem com o seu avião, mas ele é lógico, ele quer abastecer rápido, com qualidade, no menor preço possível. É óbvio que nós estamos no mercado, não tem como corrigir preço de combustível na bomba, mas a nossa relação com as distribuidoras, que é o que eu tenho feito muito, saindo um pouquinho da revenda e trabalhando com a distribuidora que está no nível acima, permite que, se der um acidente, como aconteceu em 2020, um problema de contaminação de combustível de gasolina, nós fomos a primeira rede nos aeroportos de todo o Brasil que limpamos todos os tanques. Então, nós temos uma relação que permitiu isso. E aí também vem as questões de como é que eu vou hangarar o meu avião. Você pega um litoral como Ubatuba, cadê o hangar que eu preciso? Eu vou botar o meu avião no hangar ou não vou? Itanhaém, que é outro exemplo também. Ou seja, essa relação ela vem desde demandas operacionais, como, por exemplo, por que não tinha voo por instrumento em Jundiaí. Nós colocamos o voo por instrumento, com apoio de todo o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, que era uma demanda de mais de 15 anos. Hoje o aeroporto de Jundiaí se tornou o principal aeroporto executivo do Brasil e opera por instrumento a 30 minutos do centro de São Paulo, coisa que o nosso aeroporto lá regional, que seria o Campo Limado, não consegue por conta de influências de Congonhas e Guarulhos. Ou seja, então você vai desde demanda da aviação para fazer o aeroporto ficar mais seguro, passando por demanda, lógico, principalmente o BI, né, contratual, como é que vai ser essa relação do contrato. Eu costumo dizer que a VOA, eu acho que esse é o grande segredo, nós não temos preferência. Não importa o tamanho do cliente. Nós temos que ter apenas coerência com o que nós falamos, que vale para todos. É lógico que cada um tem o seu balance, mas esse balance é corrigido na medida em que você abre o espaço.
Eu acho que o grande segredo do B2B2C é você ter o open box, você está sempre aberto. Bom, como a gente já mencionou aqui, você é administrador registrado no CRA São Paulo, com formação em Ciências Aeronáuticas pela Academia da Força Aérea de Pirassununga. Eu gostaria de saber como é que você está construindo a sua carreira, porque a gente sabe que não se deve parar nunca de se aprimorar, de estudar, e também entender se é necessário ter alguma formação especial para se tornar um gestor de aeroportos? Inicialmente, eu comecei cedo, né? Eu entrei na Escola Preparatória Cadete da Aeronáutica, eu sou um coronel aviador da reserva da Força Aérea, com 14 para 15 anos, lá em Barbacena. Então, nós começamos cedo, entrando para sermos piloto militar. E a nossa carreira, ao longo dos 37 anos de efetivo serviço na nossa aeronáutica, nós participamos por várias fases. E você é continuamente estudando. Realmente, a formação acadêmica na Academia da Força Aérea, que é uma universidade AAA de formação de pilotos militares, mas tem um lado acadêmico muito pesado, muito forte. Inicialmente, nos anos 80, ele estava sempre carreado em administração de empresas e um pedaço de engenharia, porém, a partir do final dos anos 90, início dos anos 2000, ficou mais focado para essa área de ciências aeronáuticas. Então, mas a formação é extremamente vasta. Eu brinco com o pessoal que a formação acadêmica que não podia ser diferente. Imagina, como é que você faz o cálculo da bomba que tem que lançar no avião? Então, como é que você vê a aerodinâmica? Então, você vai de toda a fase exatas, né, passando a base de toda de engenharia, de cálculo 1, 2, 3, por aí vai. Mas lembrando para a consideração que, como a aeronáutica trabalhou ao longo da vida, que até capitão você voa bastante. Eu tenho aproximadamente 5.000 horas de voo, mais de 4.500 horas de voo, voei aeronave Chavante, inicialmente na formação básica de piloto de caça lá em Natal, no Rio Grande do Norte, em Panamirim, depois fui para a aviação de transporte, voei o nosso C-95A e B por mais de 10 anos, com mais de 2.000 e poucas horas, com vários cursos na área operacional e curso fora da área operacional, desde comunicação social, passando por segurança de voo, análise de processo. MBA de processo eu devo ter feito aí uma meia dúzia, pelo menos. Então, você está sempre trabalhando, estudando esse assunto. E na promoção, na hora de você ser promovido na Força Aérea, depois eu entrei fui instrutor da Academia da Força Aérea durante 4 anos, depois eu entrei para voar o 707, que na versão militar dele é o KC-137, que também foi carinhosamente apelidado de Sucatão. Então, eu pilotei o 707, e aí nós vamos para mais de 70 aeroportos, em mais de 50 países, com vários presidentes da República e dando apoio humanitário para Timor-Leste, para Guerra Civil da Angola, Haiti, por aí vai. Então, esse é um lado de uma operação. Só que tem um lado acadêmico. Quando você sai de tenente para capitão, mais curso. Quando você sai de capitão para major, outros cursos. E essa quantidade de cursos vai dando uma formação diferente. Mas o cidadão comum que não foi por aí, tá certo? Então, é óbvio que, primeiro, depois dos anos 2000, a Estácio de Sá foi a primeira a ir nesse caminho, o Grupo AMB lá também está muito nesse caminho, que é a formação de bacharelato em aviação civil, no caso, o meu foi ciências aeronáuticas, por conta da academia, né? Mas tem esse curso, é um curso nível superior, de muita qualidade, e o Conselho Regional, muito acertadamente, na minha opinião, considerou isso junto com a administração, né? Então, foi o que me fez até me associar ao CRA, e a gente, em cima disso, tem essa parte acadêmica muito pesada. Porém, o gestor do aeroporto, um gestor de um aeroporto na ponta da linha, ou seja, um aeroporto, um gestor, não estou falando na minha posição como presidente de uma rede, mas ele precisa conhecer algumas coisas básicas. Então, todo o nosso pessoal tem uma formação superior, ela não necessariamente está associada diretamente à aviação. Incentivo muito a área de administração, porque nós acabamos sendo gestores como um todo. O que é ser gestor? É ser administrador. Então, ou seja, precisamos entender um pouco isso. Mas tem a parte mais técnica, de cursos ligados à aviação civil, ligados à parte operacional do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, que também são importantes. Aí, os RBACs da ANAC, por exemplo, falar de aeroporto é falar de RBAC 154. Se a gente não for capaz de entender o que são os regulamentos brasileiros de aviação civil e qual o link da aviação civil brasileira para a ICAO, lá em Montreal, no Canadá, porque nós somos signatários da ICAO.
Então, a gente tem que seguir os anexos. Os anexos da ICAO estão ligados às RBAC. A coisa é um pouquinho complexo. E tem uma base que também nós tivemos que fazer, né, mas é uma base que ajuda muito, que é a do direito aeronáutico. Porque hoje não tem como caminhar, não adianta te achar que a gente não tem que conhecer um pouco de direito. Eu não sou bacharel em direito, fizemos cursos muitos nessa área aí, mas que também ajuda, porque esse direito aeronáutico, entender essa relação, o que é um Código Brasileiro da Aeronáutica, o que são as questões de contratos, falar de contrato, falar de administração, ou seja, eu tenho certeza absoluta que é o caminho, tá? E como você bem falou, eu não paro. Então, a gente está estudando, eu fico brincando que o dia que a pessoa achar que sei tudo na vida, esquece, né? Nós estamos sempre aprendendo, aprendemos coisas, inclusive, eu aprendo com meus filhos, eu agora fui avô ontem, né? Então, ou seja, nasceu o meu primeiro netinho. Então, ou seja, quando eu vi ele assim pequenininho, né, eu olhei assim, caramba, como que são as gerações? Então, ou seja, em algum momento essa geração vai se ajustando. Eu não diria que tem uma especialização específica, mas eu acho que o mais importante é nós sermos capazes de abrir espaço, de ouvir tudo, de entender cada detalhe, desde o marketing, passando pela administração, passando pela parte de engenharia, passando pela parte de direito. Ou seja, eu diria que é o somatório de inputs da vida que traz o profissional. Bom, pessoal, vocês viram, né, que o Marcel, ele tem formação em ciências aeronáuticas e é registrado aqui no CRA São Paulo. Então, se você é também um profissional egresso de cursos de ciências navais, ciências militares e ciências aeronáuticas, vocês também podem ter o seu registro aqui com a gente. Se quiser mais informações, acesse o nosso site crasp.gov.br para ter mais informações. Aproveitando, né, o gancho da sua resposta, eu gostaria de saber se há semelhanças em comandar uma empresa e uma aeronave, e o que é mais desafiador? Primeiro que quem está no ramo da aviação, está dentro de uma aeronave, eu não diria que é só desafiador, é apaixonante, né? Então, existe uma relação de amor nesse projeto. Mas uma aeronave é um sistema, é um ser vivo, que tem que ter toda essa integração com tripulantes, com a importância de cada um no seu trabalho, ou seja, você gerencia pessoas. Tirando as aeronaves que você está sozinho, mas você está dentro de um sistema maior das outras aeronaves que estão ao redor, com controle de espaço aéreo. Então, você está gerenciando sistemas. Gerenciar empresas, se você fosse botar numa escala, é gerenciar várias aeronaves que se somam dentro de algo maior. Estar à frente da rede voa para nós, por exemplo, hoje é muito mais do que tão somente um desafio. Eu diria que é um coroamento de toda uma história de amor. E essa história de amor, ela entende hoje, pelo outro lado, que hoje eu não estou pilotando, quer dizer, até de vez em quando piloto, que alguns amigos me chamam, mas hoje eu estou por detrás, mas entendendo que o outro está. E aí talvez não seja nem uma questão de aviação e de empresa, mas eu não tenho a menor dúvida nenhuma que você progride ao longo da sua jornada, na medida que você conhece o que a ponta faz. Então, eu tenho certeza absoluta, já conversei com muitos CEOs de outras áreas. Se ele não entende e não conhece o que a ponta está fazendo, que por vezes é a ponta que vai dar não apenas o problema, mas um detalhezinho que você não foi capaz de perceber. Então, ou seja, é caminhar para frente ouvindo. Talvez o grande segredo seja ouvir. É muito mais importante do que qualquer outra coisa. Tem uma pergunta sobre a infraestrutura dos aeroportos aqui no Brasil. Primeiramente, Marcelo, eu gostaria de saber quais são os principais desafios, né, operacionais na questão da infraestrutura dos aeroportos brasileiros e o que é preciso fazer para os nossos aeroportos chegarem, né, no padrão internacional. O Brasil, talvez tirando os Estados Unidos, que tem uma referência um pouco maior, nós temos um trabalho muito importante nessa área de aeroportos, que eu sou obrigado a reconhecer, não por jogar em cima da minha formação, mas que o Ministério da Aeronáutica, ao longo do tempo, acabou por desenvolver. Se você olhar uma Infraero, que já foi a maior empresa, a primeira, a segunda maior empresa do mundo, ela nasceu do Ministério da Aeronáutica dentro de um conceito de apoiar
esse desenvolvimento. Nós hoje, pouca gente sabe isso nas ciências, nós somos o primeiro mundo na aviação. Então, o Brasil ele está junto com os principais países do mundo nessa área. Então, na aviação, nós estamos no primeiro mundo. O que acontece é que, naturalmente, coisas básicas nesses aeroportos, principalmente a parte de infraestrutura, de coisas simples, como, por exemplo, ter cerca. Não ter cerca no aeroporto e ter pessoas transitando uma pista de pouso, isso acontece mais do que nós imaginemos. Imagina que no início você tem uma pista, um aeródromo, que se transforma daqui a pouco num aeroporto. E esse aeroporto precisa ter segurança. Então, se falar de aeroporto sem segurança, mas o grande segredo é que os aeroportos, de uma maneira geral, eles vêm com suas necessidades de investimento, que por vezes é para solucionar falhas que aconteceram. Existem dois conceitos muito importantes, que são a parte de investimento do CAPEX e a parte do OPEX, que é a sua rotina. Colocar os investimentos, o CAPEX, com a devida proporção, considerando fundos, considerando o mercado financeiro, considerando instituições, talvez não seja de todo difícil. Difícil são as garantias para pegar os investimentos, mas é uma questão que nós conseguimos resolver. Agora, a rotina, a gestão era muito mais séria. Vou dar um exemplo aqui de aeroportos, como, por exemplo, Viracopos, é o 7º melhor aeroporto do planeta. E agora, recentemente, até publiquei no meu LinkedIn pessoal, que fiquei muito feliz do aeroporto lá, está começando a dar resultados positivos, mas tem um passivo. E esse passivo, por vezes, conversando lá com o próprio Secretaria de Aviação Civil, o secretário de Aviação Civil, que é um grande amigo nosso, o Rony, está sempre evoluindo. As modelagens da privatização, ela é muito importante nesse projeto. Não adianta só passar do público para o privado sem entendermos essa modelagem. Porque não se trata só de botar recursos. Botar recursos que, por vezes, vem do BNDES ou Desenvolve São Paulo, que muito nos ajuda, mas o principal, o que esse recurso vai trazer para o futuro daquele aeroporto? Então, nós temos 3 desafios muito importantes. Primeiro, é a recuperação do passado. Não tem jeito. Quando você coloca o privado, naturalmente, não só o poder concedente, mas a sociedade quer que recupere o que foi o passado. Aí você recupera o passado e faz melhorias para ele ser futuro. Então, esse transição para o futuro é ao longo de uma concessão. Se nós olharmos bem, as concessões, naturalmente, até pela lei de concessões, 987 de 95, que nós também estamos linkados a ela, assinamos o contrato com base na lei de concessões, não de parcerias públicas, mas de concessões, você percebe que isso aí tem um desdobramento de 30 anos. Se nós olharmos bem, os aeroportos no Brasil, os que estão com mais tempo, chegam a 15 anos. Guarulhos, talvez Galeão, estão chegando na faixa de 14, 15 anos de concessão. Ainda teria mais outros 15 anos. Nós não temos nenhum caso no Brasil de uma concessão que já acabou os 30 anos para começar uma nova rodada de concessão. Então, você percebe que esse talvez seja o grande desafio. E o principal e maior desafio desse, lembre-se, nós temos aeroporto, mas temos que conectar a cidade, conectar pessoas. Não tem jeito. Existem planos de mobilidade urbana que precisam estar junto com o aeroporto. Vamos dar um exemplo. Lá em Bauru, por exemplo, que é um belíssimo aeroporto, não tinha, né? Que agora nós conseguimos com o apoio dos municípios. Não tinha linha de ônibus no aeroporto. Lá em Ribeirão, com o apoio do município, com o governo estadual e federal, no plano de mobilidade, o ônibus, né, e o BRT vai estar no terminal, vai chegar ao terminal. Congonha, por exemplo, o metrô já está ali no desembarque. Então, se você olhar bem, os principais aeroportos do planeta, eu tive o privilégio de residir 2 anos na Inglaterra, quando eu estive na Comissão Brasileira de Aquisição lá em Londres, os aeroportos todos do Reino Unido se conectam. Você vai para Luton, para Stansted, para Gatwick, desde trem de alta velocidade, não trem bala, mas trem expresso. Ou seja, é essa conexão que precisa. Nós temos no estado de São Paulo, por exemplo, você tem o aeroporto de Guarulhos, que é o maior aeroporto internacional aqui da América do Sul, você tem Viracopos, que é um excelente aeroporto, mas não se conecta. Vou dar um exemplo. Vou viajar para Londres. Você vai encontrar lá London Gatwick. Gatwick fica 2h30 ao sul de Londres. É como se fosse Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Mas você compra a passagem, você opera em
London Gatwick. Não precisa ser em London Heathrow, mas London Gatwick. Então, essa conexão desses aeroportos, aí talvez seja o maior desafio. O maior desafio é trazer os aeroportos para a sua operacionalidade. Naturalmente, as empresas aéreas vêm junto, porque na medida que você tem a segurança, a demanda ela existe o tempo todo, tem uma demanda gigante reprimida no nosso país, principalmente para voos regionais. Mas depois é essa conexão. E essa conexão vai desde o transporte público, enfim, a parte de transfer, de van e tudo nós fazemos. Nós temos parceria com o B2B nosso, com algumas empresas, mas nós não temos tudo isso. Então, imagina chegar no aeroporto de Bauru, vamos pensar que o aeroporto fosse um aeroporto vindo lá do Nordeste, de Brasília, que tem potencial para isso. Chega lá e faz o quê? Depois que chega, vai usar os aplicativos de apoio de transporte? Essa é a solução? Que, por vezes, o custo pode vir a ser maior até do que da própria passagem. E aí começa uma equação que não fecha. Então, eu acho que esse é o grande desafio que nós temos pelos próximos anos. Bom, para a gente encerrar, antes de eu chamar aqui as suas dicas, né, de leitura, ou dica de leitura, melhor dizendo, a gente sabe que os aeroportos estão cada vez mais se tornando mini cidades, né, com negócios diversos que vão de varejo à mídia aeroportuária. Eu gostaria de saber como é que é gerir, né, esse conceito de aeroporto, indústria, e qual é a importância, o impacto dessas receitas não tarifárias, né, nessa gestão. O que é que elas representam? Na própria Voa São Paulo, de 5 aeroportos do início da concessão, as receitas acessórias ou não tarifárias chegavam a 70% de todo o nosso negócio. Então, você tem 70% não tarifário. Óbvio, quando você tem um aeroporto comercial na sua essência, que tem um movimento razoável de passageiros, você tem uma receita tarifária muito significativa. Um aeroporto como Sorocaba hoje, que faz parte desse bloco dos 11 aeroportos, ele tem uma receita acessória muito expressiva, que chega a ser, por vezes, maior do que os 70% da própria início da nossa operação aqui em Jundiaí. Então, as receitas acessórias é o que conecta o entorno do município, enfim, ao aeroporto. O aeroporto ele precisa ser uma ponte entre empresas, negócios e a aviação. A aviação ela é um pedaço do processo. Mas se você não tiver o aeroporto no estado da arte, com toda a parte de segurança operacional, atendendo a aviação, esse entorno não vem. Eu acho que o grande desafio é quem dá o primeiro passo. De novo, nós temos 300 contratos de cessionários, que são aquela primeira relação de clientes nossos. Então, esses cessionários eles vão vindo em função desse projeto. Esse projeto de trazer essas empresas, essas demandas, também não sai da nossa cabeça. Exemplo, cada região tem a sua peculiaridade. Se nós não entendemos a vocação de cada município do nosso estado, não adianta. Não adianta impor. Você tem que conhecer a vocação, e isso é, de novo, estudar esse projeto, estar junto com as demandas municipais, tentar entender, que é uma outra coisa que nós fazemos na gestão, o que os antecessores pensaram. Quando eu estou hoje colocando que o Bauru vai se tornar um grande polo de exportação, provavelmente até de produtos manufaturados pela aviação, você está falando de algo que no passado, não muito distante, trabalhou-se a Secretaria de Logística do Estado de São Paulo para lá ser o primeiro polo multimodal, que é entroncamento de ferrovia, de rodovia, de aeroporto e até mesmo do própria hidrovia Tietê-Paranoá, que também não está distante dali. Essa integração multimodal, multifacetal, é óbvio que ela é importante também. Quando você chega lá em Guaratinguetá, se for para aquela região e não entendemos o que é aquela demanda daqueles 5 municípios ali, encabeçado pelo projeto de turismo da fé, que seja, uma Bacia Nacional Aparecida tem 13 milhões de visitantes por ano. Como é que essas pessoas chegam lá? Então, nós temos que estar juntos com esse projeto. Lá em Ubatuba, nós colocamos, vai começar a partir de 2023, o primeiro strip mall integrado. E aí, um aeroporto pequenininho, como o aeroporto de São Manuel, nós fizemos uma parceria com um empresário do agrobusiness vizinho e estamos levando plantação de café
para dentro de uma área do sítio aeroportuário, separando, lógico, dentro da ANAC, da segurança, tudo, o que é área operacional de área terra. Mas até a própria Secretaria de Aviação Civil, mas os senhores estão levando café para São Manuel, mas estão, porque a demanda ali do entorno caracteriza isso. Ou seja, não existe uma solução única. Existe estudo, entendimento de demanda e, principalmente, transmitir credibilidade. Talvez seja o grande desafio, não apenas da nossa rede de aeroportos, de nós como administrador de empresa, mas a gente não vender ilusão. E essa credibilidade, podemos errar, podemos acertar, mas não vamos ficar esperando o tempo passar. Eu acredito que esse é o grande desafio para os administradores, os curiosos, os estudantes que estejam nos assistindo nesse momento. Você acredita, então, que essa área, né, da gestão de aeroportos é uma área promissora para o profissional da administração, mesmo tendo tantos desafios? Vale a pena investir? A administração, talvez você concorde conosco, talvez seja um dos cursos mais ecléticos, né? Que você amplia esse horizonte significativamente. Talvez a pergunta mais importante fosse até o que é ser um administrador? E aí, nessa linha, trabalhar aeroportos, é óbvio que ela traz muitos desafios. Tem um lado técnico, não adianta vir sem especializações. Eu diria para vocês, sem exagero nenhum, né, por estar hoje à frente aqui com vocês no CRA, mas a administração de empresa talvez seja a base de tudo. A gente tem que caminhar com essa base. E essa base ela é ampla. Eu tenho certeza que quando um garoto, né, um jovem, enfim, começa a ver a administração, fica sempre perguntando, e aí? Aonde eu vou chegar? Eu acho que o curioso é o mais importante. Não é aonde eu vou chegar. Talvez a pergunta é aonde eu quero chegar. Uhum. E esse desafio é o principal motivador, pelo menos para a minha pessoa, aonde nós queremos chegar. Isso aí, Marcel. Bom, e para a gente encerrar o nosso programa, eu gostaria de te pedir uma dica de leitura. Pode ser sobre o nosso tema, gestão de aeroportos, como também pode ser um livro, um título que tenha te emocionado, que você acha interessante a gente conhecer. Eu sou apaixonado por leitura. É uma outra discussão que o jovem, cada vez mais, se não estiver lendo ou querendo... Cada livro traz um desafio. Falar de um livro específico nesse projeto, eu posso estar sendo até infeliz com outros tão ou mais importantes, que cada fase da minha vida um livro me marcou. Tá? Mas eu diria que o que está hoje, os 2 livros que eu estou aqui, estão aqui do meu lado, fazem parte da minha consulta, e talvez seja muito interessante. Primeiramente, dentro da área de aeroportos, um amigo nosso, Aloysio Bonfim Margarito, ele colocou aeroportos brasileiros, vou até mostrar aqui para vocês, receitas e eficiência. Relatório, aeroportos brasileiros, receita e eficiência. Ele é simples leitura, ele é prático, foi no indicatório, ele foi diretor de comercial lá do aeroporto de Viracopos, engenheiro civil, bacharel em física, com mestrado em economia. E escreveu aqui, sintetizou o que é receitas e eficiência, me deu uma dedicatória, me deu de presente. Eu queria aproveitar a oportunidade e retribuir publicamente o que é o nosso dia a dia aqui dentro desse projeto. Né? Uma outra questão, um livro que me chama muito a atenção, na verdade não é um livro, né? É uma coletânea de legislações aplicadas à gestão administrativa, que também eu uso isso muito no nosso dia a dia. Esse conceito do controle interno, que por vezes assustam as pessoas assim, mas ninguém quer, quem gosta de ser auditado, né? Quem gosta de fazer prova? Aí a pessoa diz, não, fazer prova é um terror, né? Se for redação, então, pior ainda, né? Mas eu uso também muito, aqui organizado pelo Luiz Carlos Neves, é uma coletânea de legislação aplicada à gestão administrativa, que eu também gostaria de deixar aqui, organizado pelo Luiz Carlos, tem 3 colaboradores, é coletânea de legislação aplicada à gestão administrativa. Tem um pouquinho de cada. Eu acho que a gente, se está falando de administração, é importante entender de controle. Eu fico brincando com o meu pessoal que eu tenho 16 aeroportos, 16 filiais, e cada um dos nossos... Estava até hoje mais conversando com todos os gestores dos 16. Se não tiver esse conceito de entender que, primeiro, eu tenho que dar resultado,
Mas o que é o resultado? Eu sei exatamente para onde eu irei, e aí dentro dessa linha que não tem como fugir, tá? Também faz parte do meu dia a dia. Prática de direito administrativo, tá bom? Então, mas você não é advogado. Não, mas eu estou com meus advogados o tempo todo discutindo essa questão de direito administrativo, de o que é o contrato, o que é a autuação, como é que nós fazemos isso, o que é uma sessão diária, o que é esse projeto. Então, uma prática de direito administrativo também do professor Carlos Pinto Coelho Mota, ou seja, eu achei interessante trazer para vocês algo que faz parte aqui do meu dia a dia. E tem mais um monte aqui. A minha biblioteca é boa, mas eu acho que é mais prático. Eu acho que ajuda ao profissional, a quem está nos vendo, e a iniciativa de vocês, e fico muito feliz de poder estar colaborando um pouco para o desenvolvimento da administração dentro do Conselho Regional aqui em São Paulo. Nós é que ficamos felizes, né, de tê-lo aqui com a gente. Muito obrigada pelas dicas, muito obrigada, né, por esse bate-papo. Quero aqui endossar os nossos agradecimentos. Eu tenho certeza que a gente vai receber muitos comentários aqui sobre esse tema. Inclusive, Marcel, gostaria que você deixasse um contato para quem quiser acompanhá-lo, né, depois aqui de assistir o nosso programa. Você já disse que é atuante no LinkedIn. Poderia ser o LinkedIn, se você puder deixar para a gente. Primeira coisa que é o www.redevoa.com.br. Lá fale com o presidente, eu respondo o que tiver ali. O meu LinkedIn pessoal é Marcel Moure, vocês podem me achar no LinkedIn. Tem o LinkedIn da empresa, mas tem o LinkedIn meu pessoal que eu gosto. A gente vai colocar aqui o LinkedIn da Rede Voa. E tem o LinkedIn meu pessoal que a gente tem usado bastante. Sempre eu, até para colaborar, pego temas da atualidade, seja da internacionalização, seja focado aí no desenvolvimento de voos regionais, questões até de recurso. O ISD, eu tenho falado sobre o ISD no LinkedIn também. Então, eu acredito que esse seja um caminho, e eu tenho um carinho de responder e de acompanhar isso aí. Eu diria que, mais do que nunca, uma vez me perguntaram, né, um ex-amigo meu foi comandante da aeronáutica, qual era o grande desafio, né? O que você fez de cursos que levou aonde você está? Eu diria que o mais importante não é o que você fez, mas sim o que você faz com aquele conhecimento que você fez. Eu acho que esse é o grande desafio, e eu deixo aqui para vocês, para nós, o carinho. Podem me seguir aí no meu LinkedIn pessoal ou na Rede Voa, que será um privilégio estar com todo o grupo aí. Maravilha, nós que agradecemos, e também agradecemos a vocês que ficaram conosco em mais uma edição aqui do CRA São Paulo Entrevista. Tenho certeza que vocês gostaram. Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam sobre o nosso programa de hoje e sobre os outros conteúdos aqui do nosso canal. Não esqueça de se inscrever aqui com a gente, de ativar as notificações no sininho aqui embaixo e de nos seguir nas redes sociais do CRA São Paulo. Até a próxima. Com certeza, a administração foi importante na minha formação, tanto porque forneceu as ferramentas básicas para você trabalhar no mundo de negócios, né? Estamos falando das matérias que você aprende na faculdade ou no mestrado, que são um conteúdo importante, mas também porque você passa a entender e conhecer o mundo de negócios. Você consegue ter uma visão de conjunto de como funciona a cultura empresarial, né? O que é negócio.